Eu louvo a Deus pela oportunidade de nós estarmos juntos aqui nesses dias para abrirmos as nossas Bíblias e aprendermos mais, e crescermos e ouvirmos a voz de Deus, e ouvirmos o Espírito Santo ministrar os nossos corações e aprendermos mais sobre Jesus. A Bíblia tem tantos temas importantes, tantos temas que fazem total diferença na nossa fé, fazem total diferença na vida da igreja, mas eu não tenho dúvidas de que o tema central da Bíblia é Jesus. Toda a revelação do Antigo Testamento, desde Gênesis 1, toda a revelação do Antigo Testamento aponta para a pessoa de Jesus. Todo o Novo Testamento está falando sobre a pessoa de Jesus. É o tema, se tem um tema importante na Bíblia, esse tema é Jesus. A partir de Jesus, nós conseguimos entender todos os outros temas da Bíblia. Nós dizemos que Jesus é a chave hermenêutica pela qual nós interpretamos as Escrituras, ou seja, as Escrituras precisam ser interpretadas a partir de Jesus. Então, por isso a minha fala, ontem à noite, ainda hoje, há uma fala incisiva de que o tema Jesus é, sem dúvidas, o assunto mais importante da Bíblia Sagrada. Nós vamos, agora, nesses minutos, discorrer sobre o lugar que Jesus Cristo, que a pessoa de Jesus, ocupa na vida, nos ensinos e no ministério do apóstolo Paulo. O lugar de Jesus Cristo na vida, no ministério e nos ensinos de Paulo. Nós sabemos, meus irmãos, e acredito que quanto a isso há acordo entre todos os cristãos, sejam cristãos de origem protestante, sejam cristãos de origem católica romana, sejam os cristãos de origem ortodoxa, todo o cristianismo parece concordar com a afirmativa de que o apóstolo Paulo foi o principal líder dessa fé, o principal intérprete do cristianismo. Me parece que todos os cristãos vão concordar. Bom, agora, este homem, Paulo, principal líder do cristianismo, é um homem que vai desenvolver todo o seu ministério, todos os seus ensinos e o que o texto nos mostra, até mesmo a sua vida pessoal, ele vai desenvolver isso com base na pessoa de Jesus. Então, o que nós pretendemos aqui hoje? Nós pretendemos ver Jesus nas cartas e na vida do apóstolo Paulo. Como Jesus modifica radicalmente a vida de Paulo, como Paulo falava de Jesus, e a partir disso, então, vamos tentar, como estamos no workshop e a nossa abordagem tem que ser uma abordagem mais prática, vamos tentar então encontrar nos escritos de Paulo a respeito da pessoa de Jesus fundamentos para a nossa vida pessoal, para o nosso ministério e assim por diante. Amém, meus queridos? Amém. Muito bem. Queridos, Paulo vai ser então esse principal intérprete do cristianismo. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Se hoje nós temos temas importantes sendo ensinados nas nossas igrejas, tais como, por exemplo, a Santa Ceia, a importância do batismo, o lugar, o significado do batismo, esses dois sacramentos, questões referentes à disciplina na igreja, o lugar da igreja, o papel da igreja e dos cristãos frente às autoridades constituídas, às autoridades políticas, a igreja, por exemplo, e as leis humanas, a igreja e o Espírito Santo,
a ordem do culto, a importância da liturgia do culto. Se nós temos esses temas hoje, permeando as nossas atividades da igreja, permeando aquilo que a gente faz, nós os temos por quê? Porque um homem deu sentido a esses temas, conseguiu traduzir e organizar esses temas para a gente. E esse homem foi o apóstolo Paulo. Esse homem foi o apóstolo Paulo. A interpretação de Paulo com relação ao cristianismo é tão importante, que muitos críticos vão dizer assim: não, uma coisa é o cristianismo de Cristo, outra coisa é o cristianismo de Paulo. Alguns chegam ao ponto da importância de Paulo, como teólogo, como líder, como intérprete da fé, tão grande que muitos vão dizer que tem dois cristianismos, o de Cristo e o de Paulo. Essa fala minha agora é uma fala baseada em críticos. A crítica vai dizer assim, por exemplo, que o cristianismo se tornou uma religião com preconceito com relação às mulheres por causa de Paulo, por causa das afirmativas paulinas a respeito da mulher aprender em casa, da mulher se submeter. E aí eles vão dizer: não, Paulo é culpado do machismo que existe dentro de muitos redutos cristãos. Mas nós sabemos que essa é uma interpretação preconceituosa e essa é uma interpretação superficial das afirmativas de Paulo sobre as mulheres. Nenhuma das afirmativas paulinas sobre as mulheres pode, se for interpretada com honestidade, vai dar base para dizer que Paulo era machista e que Paulo era preconceituoso. Os ensinos paulinos sobre as mulheres, bem como sobre diversos outros temas, tinham como foco o quê? A igreja, zelar pela saúde da igreja, das igrejas às quais ele escrevia. E especificamente os ensinos paulinos sobre as mulheres, por exemplo, como na carta aos Coríntios, tinha como fundamento, tinha como pano de fundo proteger as mulheres da discriminação. Mas isso não vamos entrar aqui agora, questões como o uso do véu, etc., não é o nosso tema agora. Mas se for interpretado com honestidade e com seriedade, nós vamos ver que Paulo não foi preconceituoso, pelo contrário. Paulo cita mulheres, enfim, todas as suas cartas, toda a sua teologia tem lá um lugar para as mulheres, um lugar de muito respeito, de muita dignidade. Então, queridos, é dizer que o cristianismo de Paulo era diferente do cristianismo de Cristo é uma grande mentira, mesmo porque Paulo, na sua vida, na sua fala, nos seus posicionamentos, revela para a gente que ele tinha um compromisso com Jesus histórico. Quando eu falo Jesus histórico, eu estou falando de quê? De Jesus de Nazaré, no tempo que ele andou nessa terra. Porque tem uma coisa importante aqui, é o fato de Paulo não ter andado com Jesus. Muitos vão dizer que o fato de Paulo não ter andado com Jesus gerou uma diferença enorme entre o cristianismo de Cristo e o cristianismo de Paulo. Mas, queridos, mesmo que os evangelhos não mostrem Paulo andando com Jesus, nós vemos o apóstolo Paulo comprometido com Jesus histórico, com Jesus com quem ele não andou naqueles 3 anos de ministério, mas o Jesus que ele considera na sua vida. E existem várias menções, várias referências nas cartas de Paulo ao Jesus histórico. Ele não andou com ele. Provavelmente Paulo pode ter participado daquele período histórico que Jesus andou aqui na terra. Paulo pode ter participado desse período ouvindo notícias a respeito de Jesus. Provavelmente Paulo sabia quem era Jesus. Claro, Paulo numa tenra idade, mas ele sabia quem era Jesus. Paulo tinha essa consciência, embora não tivesse sido um dos 12 e nem um dos outros 70 que andaram mais próximo com Jesus.
Agora, onde nós vemos isso? As referências de Paulo estão repletas, Paulo está repleto de referências sobre o Jesus histórico. Isso para mostrar que o quê? Que Paulo não inventou outro cristianismo. Paulo estava comprometido com o cristianismo pregado por Cristo. Ele apenas deu forma. Tá? Nós temos algumas informações históricas que Paulo nos dá a respeito de Jesus, que são muito importantes, que fazem conexão entre Paulo e o Jesus histórico. Por exemplo, em Gálatas 3,16, nós lemos Paulo dizendo assim: assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Gálatas 3,16 fala assim. Olha o que está acontecendo aqui. Paulo está dizendo, trazendo informação importante sobre o Cristo histórico, esse homem chamado Jesus, que andou sobre a face da terra. E Paulo vai dizer que esse homem que andou sobre a face da terra era descendente de Abraão. É uma informação histórica importante de Paulo a respeito de Jesus Cristo. Outra afirmativa que Paulo vai fazer sobre o Jesus histórico era que Jesus não era apenas descendente de Abraão, é que Jesus era descendente de Davi. Isso aí nós lemos em Romanos 1,3, que diz assim: acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Opa, olha que importante. Paulo, falando sobre aquele Jesus histórico, vai dizer duas coisas. Primeiro, esse Jesus era descendência de Abraão, era um judeu legítimo, fazia parte da promessa que estava em Abraão. Só que agora Paulo vai ser mais específico ainda a respeito de Jesus, vai dizer que Jesus era descendente de Davi segundo a carne. Isso, meus irmãos, vai confirmar o ensinamento que está contido lá em Mateus 1, onde vem a genealogia de Jesus. E na genealogia de Jesus, a família real davídica, a família de Davi. Então, sobre o Jesus histórico, Paulo está dizendo: Jesus tinha sangue real. Jesus tinha sangue real. Em Jesus, Paulo com isso aqui estava afirmando, em Jesus, Deus estava cumprindo duas promessas, duas alianças. Deus estava cumprindo uma aliança que ele fez com Abraão, e Deus estava cumprindo uma aliança que ele fez com Davi. Em 2 Samuel, no segundo livro de Samuel, capítulo 7, tem uma promessa, uma aliança que Deus está fazendo com Davi, de estabelecer a descendência de Davi no reinado o quê? Eterno. Que para sempre a descendência de Davi reinaria eternamente. Essa promessa está sendo cumprida em Jesus. Depois você pode pesquisar 2 Samuel capítulo 7. Pois bem, outra afirmativa importante que o apóstolo Paulo nos faz sobre Jesus é que Jesus viveu debaixo da lei judaica. Isso nós lemos em Gálatas 4,4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Jesus não andava, como eu posso dizer, desconectado da religião do seu tempo. Jesus viveu sob a lei, ele praticou a lei, ele cumpriu a lei. Jesus não é um revolucionário, gente. Jesus não veio ali destruir a religião judaica que estava constituída. Não. Jesus foi um judeu praticante do primeiro século. Tem gente que acha que Jesus foi um revolucionário. Aí tem gente, me permita abrir esse parênteses, de vez em quando eu encontro pessoas que dizem assim: será que se Jesus estivesse aqui nos nossos
ensino da sinagoga aos sábados? Claro, Jesus não veio quebrar ou destruir questões institucionais. O compromisso de Jesus era mais profundo. Aí Paulo está dizendo uma informação importante, que Jesus nasceu sob a lei. Bom, outra coisa importante que Paulo fala também, uma outra informação importante, é que Paulo está falando aqui sobre a morte de Jesus por crucifixão. Jesus foi crucificado, ele diz em Gálatas capítulo 3, versículo 1, insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de que Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Ou seja, Paulo tinha compromisso com informações importantíssimas sobre o Jesus histórico. Outra questão importante que Paulo tinha sobre o Jesus histórico era do quê? Que Jesus ressuscitou e que, além de que Jesus foi crucificado, Paulo sabia informações importantes, comprovadas, históricas, de que Jesus havia ressuscitado. E que Jesus havia ressuscitado e que havia estado entre os irmãos. Nós lemos lá em 1 Coríntios 15, do 4 ao 8, dizendo assim: e que foi ressuscitado, que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda hoje a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Olha que interessante, que importante isso para a nossa afirmativa de que Jesus ressuscitou. Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios, mais ou menos por meados, talvez 25 até 30 anos depois que Cristo morreu e ressuscitou. Mais ou menos havia 30 anos que Cristo havia morrido e ressuscitado. Talvez Paulo está escrevendo aqui entre os anos 50 e 60 da era cristã. Tinha entre 25 e 30 anos que Cristo tinha morrido e ressuscitado. Paulo está escrevendo aos Coríntios e ele está dizendo que depois de ter ressuscitado, Jesus andou, esteve aqui na terra e apareceu a aproximadamente 500 irmãos. E olha que informação importante que Paulo tem nos dias dele. Esses irmãos que viram Jesus ressuscitado de verdade, alguns já dormem, alguns já morreram, mas outros estão vivos ainda hoje. Então perceba, Paulo está o tempo todo comprometido com Jesus histórico. Não tem um cristianismo de Paulo e um cristianismo de Jesus. Isso é um equívoco de interpretação. Aliás, é desonestidade teológica, eu diria. E finalmente, meus irmãos, nós vemos que Paulo conheceu, andou junto e respeitou aqueles apóstolos que andaram com Jesus, aqueles que tiveram o privilégio que ele não teve. Paulo andava, esteve, trabalhou e respeitou os apóstolos que andaram com Jesus. Percebam o que ele vai dizer em Gálatas 2:9. E conhecendo Tiago, Cefas, ou seja, Pedro, Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça me havia sido dada. Deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Olha que interessante. Paulo, sim, tem aquela experiência gloriosa com Cristo na estrada de Damasco. Sim, Paulo tem essa experiência gloriosa. Só que Paulo não desenvolve o seu ministério sozinho ou
sem a autoridade de alguém, sem o respaldo de alguém. Paulo queria que o seu ministério se desenvolvesse a partir de um respaldo. Por quê? Porque ele chega depois. Ele é como um filho abortivo ou gerado fora do tempo, ele chega depois. E aqui ele está dizendo que Tiago, João e Cefas, principais líderes da igreja em Jerusalém, deram a destra para ele. O que isso quer dizer? Aprovaram o seu ministério, autorizaram o seu ministério. E ele chama Tiago, Cefas e João, Pedro e João, ele chama Pedro, Tiago e João de colunas da igreja. Perceba, Paulo está o tempo todo conectado com Jesus histórico. É verdade que ele não fez parte do grupo dos 12, sim, enquanto Jesus esteve aqui, sim, é verdade, mas ele está o tempo todo vinculado a esse grupo e a Jesus, o cabeça desse grupo. Então, meus queridos, se você ver com cuidado, analisar com cuidado o ministério do apóstolo Paulo, você vai ver que ele está buscando vínculos históricos importantes com Jesus. Como assim vínculos históricos importantes? Ele está se conectando com Cristo o tempo todo. Ele está, na verdade, reconhecendo que o chamado dele é uma continuidade daquilo que Deus começou a fazer através da vida de Jesus, e que passou pelos apóstolos, e que agora está passando pela vida dele. Isso para os nossos dias enquanto liderança, meus irmãos, é muito, muito importante. Por que é importante? Porque nós estamos assistindo um tempo na história da igreja em que as pessoas estão questionando as instituições religiosas, estão questionando as denominações, estão questionando as convenções. Sim, eu acho que tem que questionar também as estruturas denominacionais, as estruturas convencionais. Sim, nós precisamos. Agora, nós não podemos abrir mão de vínculos históricos. Quando eu falo de vínculos históricos, eu digo a seguinte questão. Linderson, por exemplo, eu deixo para você, Linderson, que história tem o seu ministério? Você está falando aí, mas o que te referenda? Que me referenda é Deus. Sim, é Deus que te referenda, ok. Mas agora minha pergunta é: que história, quem atesta o seu vínculo com esse Deus? Porque, gente, tem lideranças por aí que me permitam dizer uma questão. Se alguém perguntar assim: onde começou o seu histórico ministerial? Quem é você? Qual é a referência que você tem? De onde você vem? O sujeito tem que dizer assim: eu vim de rodear a terra e passear por ela. Não tem referência. Parece que Paulo era um camarada que andava sozinho, que se consagrou apóstolo e que problema dos outros. Não. Paulo queria que Cristo Jesus, histórico, que andou sobre a face da terra, estivesse sustentando o seu histórico ministerial. Paulo sabia que o reino, a obra, não começava nele, começava em Jesus, e por isso ele precisava desse vínculo histórico com Jesus, esse vínculo histórico com Jesus, e com os discípulos de Jesus, com a comunidade apostólica, e que ele sozinho não conseguiria caminhar a canto nenhum. É a primeira referência que a gente tem. Então, meus irmãos, a minha fala para vocês é a partir então desse primeiro esboço do Paulo e o Cristo histórico, é dizer: não abra mão dos vínculos históricos do seu ministério, das referências históricas do seu ministério. Porque o seu ministério não começa em você,
sua denominação, não começa no fundador da sua denominação, não começa nos principais teólogos que inspiraram o fundador da sua denominação, não começa nos pais da igreja, não começa nos apóstolos, começa em Jesus. Daí essa importância de aprendermos com Paulo, que reafirma e que traz vínculos importantes com Cristo histórico. Historicamente, nós temos que ter referência, meus irmãos. Cuidado com essa onda de ministérios que começam no próprio sujeito. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com ensinos. Muito cuidado com ensinamentos que não têm um fundamento na história da igreja. Nós vamos ver outros textos aqui a seguir, e nós vamos ver que Paulo fazia questão de dizer para todo mundo que ele não estava pregando nenhuma novidade, que ele não era um criador daquilo ali não, que o que ele estava falando não vinha dele, ele se baseou em outra pessoa, e a gente está abrindo mão disso daqui, desses vínculos históricos do nosso ministério e do nosso conteúdo, e a gente está construindo um monte de coisa e falando um monte de coisa que nunca foi falado por ninguém. Já que nós estamos numa plateia de ensinadores, líderes, pastores, pregadores, eu vou dizer uma coisa para você. Se você viu num texto bíblico, se você resolveu, se você tem vontade de falar o que ninguém nunca disse, pense 10 vezes antes de falar. 10 vezes antes de falar. Porque a igreja não prega nenhuma novidade para ninguém não, gente. O que a igreja prega já é uma notícia conhecida há pelo menos 2000 anos, amém? Muito cuidado. Deus me mostrou um negócio novo. Meu, olha, eu nunca vi ninguém pregar aquilo naquele texto. Cuidado. Claro que Paulo está se vinculando ao Cristo histórico, mas eu estou abrindo esse parênteses aqui para dizer, olha, aquilo que você desenvolve, aquilo que você fala, é fundamental que tenha um vínculo histórico, que se baseie numa história anterior à sua. Não deixe as coisas começarem com você. Como Paulo, busque vínculos com colunas. Paulo reconheceu nos apóstolos do Cristo colunas. Claro que tem um momento lá na frente, nós vamos passar depois por isso, que Paulo questiona o posicionamento de uma dessas colunas, que é Pedro. Sim, Paulo questiona, mas Paulo não desrespeita Pedro. Paulo questiona não o apostolado de Pedro. Paulo questiona a atitude de Pedro. A atitude de Pedro. Pois bem, meus irmãos, existe um momento importante na vida de Paulo. Por mais que ele tenha, mas que ele seja esse grande líder, Paulo teve uma experiência que eu e você também tivemos. A experiência da conversão é fundamental para todos. Paulo sabia quem era o Cristo histórico, Jesus de Nazaré. Paulo conhecia Jesus de Nazaré. Paulo conhecia pessoas que estiveram com Jesus de Nazaré, mas nós vimos uma mudança. Nós tivemos uma mudança. Nós tivemos os apóstolos andando e falando e ouvindo Jesus de Nazaré. Acontece a crucifixão. O Jesus de Nazaré ressuscita. E quando Jesus de Nazaré ressuscita, a comunidade cristã, os discípulos, e depois os apóstolos vão chamá-lo, vão nomeá-lo, não apenas mais de Jesus de Nazaré, mas de Jesus ou Cristo, o Cristo glorioso. Cristo não é um sobrenome de Jesus. Cristo não é um sobrenome. Cristo é um título. Cristo quer dizer um
ungido. E Cristo é o termo, né? Christos é o termo grego para uma palavra que designava uma promessa dos judeus, para uma palavra hebraica: Messias, Mashiach, Jesus, o Messias. Essa consciência de que Jesus era o Messias, ou o Cristo, ou o ungido, alcançou o apóstolo Paulo. Alcançou o apóstolo Paulo. Paulo falava a partir de agora, não apenas de um Jesus, um homem que fez milagres andando pela região da Galileia. Não. Paulo falava a partir de agora com um Jesus que era o Cristo, que havia vencido a morte. E não apenas o Cristo, não era Jesus o Cristo apenas, era Senhor Jesus Cristo. Senhor era um título também. Kyrios, o Senhor sobre os senhores. O Senhor sobre os senhores. Tem um texto que mostra para a gente essa passagem, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, segunda aos Coríntios 5, 15 e 16, que mostra como que a compreensão do apóstolo Paulo sofreu uma mudança. Como que a compreensão que Paulo tinha de Jesus havia sofrido uma mudança. Ele diz assim, na segunda aos Coríntios, capítulo 5, versos 15 e 16, Paulo vai dizer: Ele é Jesus, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Conhecer Cristo segundo a carne. Paulo está falando de uma experiência que os irmãos de Coríntios haviam tido e que ele provavelmente também havia tido. Conhecer Cristo segundo a carne, que é olhar para Jesus e estar com Jesus a partir de categorias humanas. Segundo a carne, aí quer dizer o quê? Com bases humanas. E aí ele vai dizer: olha, um dia nós o conhecemos segundo a carne, mas agora isso não é verdade. Nosso conhecimento de Cristo não é mais segundo a carne. Todos os cristãos sobre a face da terra precisam conseguir discernir essa diferença. Era uma diferença que estava na mentalidade dos coríntios, de Paulo, também precisa estar na nossa. O tempo em que andávamos ou ouvíamos e até mesmo falávamos a respeito de Cristo segundo a carne, e a maneira como falamos hoje, a maneira como ouvimos de Cristo hoje, aquilo que ensinamos para as pessoas a respeito de Jesus hoje. Essa mudança tem que acontecer. É inaceitável que alguém permaneça se dizendo cristão nos nossos dias, dizendo que segue a Cristo, e que hoje não consiga mais estabelecer essa diferença de como eu pensava e como eu penso, como eu era e como eu sou. Essa diferença tem que ter nos nossos dias. Existe, certa feita, havia uma artista, uma atriz, bem, enfim, não sei se era atriz ou cantora, bem, não certo, mas ela estava falando num programa de televisão sobre a conversão dela, né? Sobre a sua conversão. E ela diz, a entrevistadora: mas você se converteu, e poxa vida, os crentes
vivem desse jeito, etc, etc. E ela dizia assim, tentando difundir um cristianismo popular, um cristianismo simpático. Não, mas veja bem, eu me converti, conheci Jesus, Jesus é um barato, Jesus é um legal, Jesus é assim, Jesus é assado. Você acha que mudou alguma coisa? Não mudou alguma coisa na minha vida. A diferença é que eu sou feliz, eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu continuo sendo a mesma pessoa que eu era, eu continuo a mesma, não mudei nada. Só que agora, dentro de mim tem uma alegria, uma felicidade, uma paz interior. Olha isso. Ela ainda estava então falando de um Jesus que ela conhecia, eu vou dizer, segundo a carne, de um Jesus que era um camarada que falava coisas legais. Na verdade, o que Jesus falou é bonito demais, fala a verdade. É bonito demais. Não precisa ser crente para achar bonito o que Jesus falou. Não precisa ser crente para achar que Jesus falou coisas legais, que Jesus tinha uns princípios éticos e morais. Interessante. Não precisa. Então, queridos, por que a partir dos ensinos de Paulo sobre Jesus, nós temos que ter essa consciência da maneira como percebemos e da maneira como percebemos? Por que essa diferença tem que ficar clara? Porque se essa diferença não é tão clara, é possível que Cristo para nós não seja tão claro. É possível que alguns ainda estejam pensando Jesus e tentando traduzir a sua fé, essa fé que se baseia em Jesus, com princípios humanos. Com princípios humanos. Não, antes eu achava que Jesus morreu na cruz para me fazer feliz. E hoje? Hoje eu tenho certeza que Jesus morreu na cruz para me fazer feliz. E Jesus não morreu na cruz para fazer ninguém feliz, não. Não, antes eu achava que Jesus era só uma espécie de... Eu conhecia Cristo segundo a carne. Então eu achava que Jesus era um boneco de gesso pendurado numa cruz, com a cara de coitadinho. Então eu achava que Jesus era aquele boneco de gesso pendurado na cruz com cara de coitadinho. E hoje? Hoje não. Hoje ele ressuscitou. Hoje eu sei que ele está vivo, que ele não está pendurado naquela cruz e que ele está aí para fazer os meus desejos, tudo que eu quero. Ora essa. Veja bem, ainda é conhecer Cristo segundo a carne. E Paulo tem essa experiência, essa mudança radical na vida dele, em que por mais que ele tenha vínculos com Jesus histórico, ele tem vínculos com Jesus histórico, mas agora ele está falando do Cristo glorioso, ressurreto, que é o mesmo Cristo, o Cristo glorioso e ressurreto é o mesmo Cristo histórico, mas a compreensão tem que ganhar outros contornos. A compreensão tem que ser diferente. E é esse Cristo glorioso e ressurreto que vocaciona Paulo, que chama Paulo para o ministério. Quando Paulo tem um encontro com esse Cristo, Paulo é transformado por esse Cristo, mas as pessoas desconfiam. A palavra de Deus diz em Atos 9:26 que quando Paulo chega a Jerusalém, diz a palavra de Deus, Atos 9:26, depois da sua conversão, da sua experiência, quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Cristo chama Paulo para o ministério. Paulo é esse apóstolo chamado por Cristo, mas que começa com desconfiança. As colunas da igreja de Jerusalém já não acreditavam que ele havia se convertido, porque sabemos que Paulo era um perseguidor. Era um perseguidor da igreja. E nós vamos ver Paulo reivindicando diversas vezes o seu apostolado. Diversas vezes. Paulo está dizendo que é apóstolo. Paulo está reivindicando a sua autoridade. Diversas vezes. Por exemplo, em 1 Coríntios 9, ele diz assim, 9:1,
9, do 1 ao 3, ele diz: não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, o nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. 1 Coríntios 9, do 1 ao 3. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, está dizendo para a igreja de Corinto: eu sou apóstolo, eu vi Jesus, eu estive andando com Jesus, não naqueles 3 anos, mas eu vi Jesus, eu estive com Jesus, e vocês são o selo do meu apostolado, ou seja, vocês são a prova de que eu realmente sou um apóstolo de Cristo. Irmãos, essa rejeição ao apostolado de Paulo não foi só no começo, não. A maioria dos falsos apóstolos, a maioria dos opositores de Paulo, que estavam infiltrados nas igrejas, se fundamentavam em 2 coisas: o fato de Paulo não ter andado com Jesus e a relação entre Paulo e a lei. Eles diziam 2 coisas: ou que Paulo não deveria ser tido como autoridade porque ele não andou com Jesus, ele não estava entre os 12, ou então por quê? Porque Paulo estava dizendo que a lei de Moisés não era nada, que Paulo estava negando a lei de Moisés. Ora, Paulo não estava negando a lei de Moisés. Em momento algum, Paulo nega a validade ou a importância da lei de Moisés. Paulo não estava apostatando da lei de Moisés. E Paulo vem reivindicando então esse seu apostolado, né? Ele vem reivindicando esse apostolado. Agora, Paulo reivindica a sua autoridade apostólica, mas Paulo reivindica a sua autoridade apostólica de uma maneira muito especial. Porque se nós dissermos apenas que Paulo batia no peito dele e dizia: eu sou apóstolo, eu tenho autoridade apostólica, nós vamos ver em Paulo um homem arrogante. Se a frase termina aí, nós vamos ver em Paulo soberbo. Por isso, eu quero passear com você pelas cartas do apóstolo Paulo, vendo como Paulo se apresentava e como Paulo, então, definia o seu apostolado. Porque Paulo reivindica a sua autoridade, sim, mas ele reivindica a sua autoridade apostólica de uma maneira que impede qualquer um de nós de chamá-lo de repente de arrogante e de soberbo. E nós vamos ver que o apostolado de Paulo não era definido por Paulo. O apostolado de Paulo era definido por Jesus Cristo. E aí nós vamos começar a perceber o lugar que Jesus Cristo ocupava no ministério de Paulo. Abra sua Bíblia em Romanos 1. Nós vamos passar pelas epístolas paulinas. Em Romanos 1:1 é de onde nós tiramos o título dessa palestra. O apóstolo se apresenta: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. 1 aos Coríntios 1:1. Vá a 1 aos Coríntios 1:1. Em 1 aos Coríntios 1:1, nós lemos uma outra apresentação de Paulo. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, apóstolo de Cristo Jesus,
pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Na segunda aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1, Paulo se apresenta dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Em Gálatas capítulo 1, versículo 1, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Em Efésios capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Em Filipenses 1, capítulo 1, ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Em Colossenses 1, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Em 1 Tessalonicenses, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus e Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Timóteo ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por ordem de Deus. Em 2 Timóteo ele diz também: apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Em Tito 1:1 ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. E finalmente em Filemão ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Por que era importante nós passarmos pela entrada e pela apresentação de todas as epístolas paulinas aqui, todas as cartas de Paulo? Porque era comum escrever cartas naquele tempo. E as cartas, assim como hoje nós aprendemos a escrever um texto e temos regras para escrever esse texto, não é verdade? Nós dizemos que o texto precisa ter começo, meio e fim, e tem algumas coisas importantes que tem que ter no começo, na introdução, algumas coisas importantes no desenvolvimento, algumas coisas importantes na conclusão. As epístolas, as cartas daquele tempo também eram assim. A carta tinha que começar com uma apresentação daquele que o escrevera, que a escrevera. A carta precisava começar com a apresentação e com uma definição do seu remetente, daquele que a enviara. E nessa apresentação tinham que estar descritas as credenciais dessa pessoa. Linderson, pastor de tal igreja, isso. Alex, pastor, formação nessa área. Por que tinha que ter essa apresentação e essa definição de quem escrever a carta? Porque era essa definição que garantia a autoridade, que garantia, que dizia aos leitores da carta: olha só, quem está tratando esse assunto com vocês é alguém que tem autoridade. Por isso que em todas essas cartas aqui, nós vemos Paulo se definir como apóstolo. Mas Paulo se define como apóstolo, e essa definição de Paulo como apóstolo não acontecia sem uma continuidade. Ele era apóstolo de Cristo Jesus. Em todas as cartas, todas as saudações de Paulo, Jesus aparece. Em algumas aparece Timóteo, em outras aparecem outros nomes, como por exemplo, na 1 aos Coríntios aparece o irmão Sóstenes, na 2 aos Coríntios aparece Timóteo, enfim, em outras cartas aparece Timóteo também. Agora, a minha pergunta é: quem é que não falta nas apresentações do
apóstolo Paulo? Jesus Cristo. Era Jesus Cristo que estava definindo o chamado, o ministério de Paulo. Era Cristo quem fazia com que Paulo tivesse sentido daquilo que ele estava fazendo. E é interessante porque nós temos pelo menos 4 tipos diferentes de apresentações aqui. Primeiro, Paulo se apresenta como o apóstolo de Jesus Cristo. O apóstolo de Jesus Cristo. Essa palavra apóstolo de Jesus Cristo, essa expressão apóstolo, a ideia do apóstolo é uma espécie de mensageiro, é uma espécie de embaixador que está plenamente revestido da autoridade e que tem plenas condições de falar em nome e de defender os interesses da autoridade que o enviou. Quando Paulo se define como apóstolo de Jesus Cristo ou de Cristo Jesus, Paulo está trazendo para o seu ministério o privilégio e ao mesmo tempo a autoridade e a responsabilidade de alguém que estava ali para defender os interesses e para falar em nome de Cristo Jesus. E sabe que a gente precisa, como igreja, resgatar a nossa raiz apostólica. Eu não estou dizendo que temos que consagrar e ordenar apóstolos, particularmente sou contra. Sou contrário a essa ordenação. Apóstolos, vamos adotar o título de apóstolo. Apostolado não é um título. Apostólico ou apostólica não é um tipo de igreja. Apostólica e apostólico é uma coisa que está no DNA da igreja. Não há igreja que não seja apostólica. Não tem pastor que não tenha autoridade apostólica. Não há crente nascido de novo em Cristo Jesus que não tenha autoridade apostólica. Paulo reivindica para si, claro, a autoridade apostólica de acordo com os seus tempos. Sim. Agora nós precisamos resgatar e aprender com o apóstolo Paulo essa ideia do apostolado, ou seja, estamos falando em nome de, revestidos da autoridade de, e defendendo entre aspas, os interesses daquele que nos comissionou. Tem inclusive uma aqui das saudações que fala: Paulo, apóstolo enviado. É quase que na tradução é quase uma redundância. Ser apóstolo era ser enviado. Então, quando eu digo que não tem igreja que não tem autoridade apostólica, é que a igreja de Cristo é enviada, é comissionada. Enquanto eu estiver em comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, sobre mim tem autoridade apostólica. Não porque tem um apóstolo, mas é porque tem uma igreja apostólica que reconhece que é enviada para defender os interesses do Cristo que a envia, que a comissiona, e que fala com a autoridade do Cristo que a envia, que a comissiona. Ele diz então, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, outro tipo de apresentação que Paulo dá para si, que nós vimos aqui nessas cartas, outro grupo, algumas cartas ele aparece assim, é Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo, o diácono de Jesus Cristo. Talvez algumas bíblias tenham a tradução Paulo, ministro. A ideia aqui é de realmente de um escravo. Paulo, quando ele se coloca como servo de Cristo Jesus, ele está fazendo a confissão de que no seu ministério, não estão recebendo prioridade os seus interesses, e que ele não tem vontade própria no seu ministério, e que ele não tem interesses próprios no seu ministério, de que toda a energia dele, todos os recursos e tudo aquilo
aquilo que ele está empreendendo. Ele está empreendendo não apenas para defender os interesses de Cristo, mas ele está empreendendo debaixo do domínio de Cristo. Porque veja bem, a gente precisa resgatar também essa palavra servo. O servo não é apenas alguém que defende os interesses ou que faz algo em prol de um outro. O servo é alguém que faz alguma coisa em prol de um outro, mas debaixo do domínio, do controle, do governo de um outro. Isso é importante para a igreja dos nossos dias, porque eu acho que a gente não tem dificuldade em servir. Entenda, nós não temos dificuldade em querer servir. Nós estamos vendo, talvez, pessoas com dificuldade de querer servir segundo o domínio de Deus e segundo os critérios de Deus. Porque não basta só carregar uma cadeira para Jesus. Eu tenho que carregar uma cadeira para Jesus da maneira que Jesus mandou. Não basta só pregar a palavra de Jesus, eu tenho que pregar a palavra de Jesus da maneira que Jesus mandou. Então Paulo não está se referindo como servo de Jesus Cristo, está dizendo: estou fazendo algo em nome de Jesus Cristo, estou fazendo algo para o benefício de Jesus Cristo, mas estou fazendo algo também da maneira como Jesus Cristo manda. É esse o lugar que Jesus Cristo tem no ministério de Paulo. Ele envia, mas envia para servir, como Paulo é enviado por Jesus para fazer as coisas que Jesus manda, como Jesus manda. Amém, queridos? Tem uma outra expressão interessante que aparece, e essa aparece na carta de Paulo a Filemon, que é Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. É a saudação do apóstolo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Vai aparecer só na carta de Paulo a Filemon. Embora provavelmente Paulo tenha escrito Colossenses, como eu disse, Colossenses, Filemon e Efésios, talvez da prisão, mas só aparece Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, lá em Filemon. Nós podemos interpretar prisioneiro de duas maneiras aqui. A primeira delas é interpretar literalmente. Paulo dizia que ele era prisioneiro de Cristo Jesus. Ele estava falando da situação complicada que ele estava vivendo por uma prisão material, verdadeira, prisão mesmo material. Ele estava preso atrás de uma grade. Mas ele era prisioneiro de Cristo Jesus, ou seja, ele não estava ali sendo prisioneiro do Império Romano. Ele não era prisioneiro, quem estava prendendo, mantendo ali não era Roma, não eram autoridades políticas nem autoridades militares. Quem estava mantendo Paulo prisioneiro, materialmente falando, quem estava segurando Paulo dentro daquela cela, a consciência paulina é muito límpida nesse sentido, era Cristo Jesus. Olha a consciência que esse homem tem do governo de Cristo sobre o ministério dele. Paulo nunca se viu vítima dos judeus ou do Império Romano. Sou prisioneiro de Cristo Jesus. Cristo Jesus. Em outras passagens ele vai dizer que as tribulações que vieram sobre ele estavam cooperando para o bem do Evangelho. Esse homem tinha uma consciência de que a vida do crente não é regida pelo acaso. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Se formos interpretar literalmente, se formos interpretar metaforicamente, essa prisão como linguagem metafórica de Paulo. Paulo diz assim que sobre ele, se ele era prisioneiro de Cristo Jesus, ele estava dizendo que sobre ele havia o jugo de Cristo, que
ele não era mais livre para fazer a vontade dele. Ele não era mais dono dele mesmo. O seu destino, a sua vida, estavam agora completamente entregues, submetidas ao domínio, ao senhorio e ao governo de Jesus. É como se ele dissesse: o governo de Jesus me prende. E eu estou agora à mercê de Cristo, completamente entregue a Ele. Meus irmãos, essas duas possíveis interpretações, embora seja preferível, e a maioria dos estudiosos vai dizer que a interpretação tem que ser prisioneiro no sentido literal, porque Paulo, inclusive, estava numa prisão mesmo. Se nós formos olhar para a interpretação literal dessa fala de Paulo, Paulo prisioneiro de Cristo, a gente vai ver em Paulo um homem que estava arcando com as consequências de servir a Jesus. Nós vamos ver Paulo com a consciência de que estar preso era consequência da sua fidelidade a Cristo. A prisão era o preço que Paulo pagaria por servir a Jesus no seu tempo. E aí a pergunta então que nos vem e que nos alcança nesse momento é: até que ponto estamos dispostos a arcar com as consequências e pagar os preços culturais, sociais, em alguns momentos inclusive físicos, de servirmos a Cristo Jesus? Salvação é de graça, fidelidade não. A salvação é gratuita para mim e para você. Alguém já pagou o preço dessa salvação. A salvação é gratuita. Agora, se manter fiel ao Salvador, não. É um preço que eu e você pagamos. Recebemos o poder do Espírito Santo para permanecermos fiéis? Sim, recebemos o poder do Espírito Santo. Mas o preço é conosco. Você permanece fiel, o Espírito Santo é quem te capacita a permanecer fiel a Jesus, mesmo sendo humilhado no seu trabalho por causa da sua fé? Sim, é o Espírito Santo quem te capacita. Agora, humilhado, quem vai se sentir é você. Aquelas pessoas que estão vivendo hoje em países debaixo da perseguição, essas pessoas, é o Espírito Santo quem as capacita a serem fiéis? Sim. Agora, os choques, os afogamentos, as torturas, os espancamentos, essas coisas doem no corpo delas. Paulo nos ensina um cristianismo cujo preço da salvação foi pago completamente por Cristo. Mas as consequências de se manter fiéis a esse Salvador recaem sobre as nossas costas. É um cristianismo robusto, gente. Nós estamos entregando para as pessoas Cristo, sim, mas junto com Ele uma ampola de anestésico. Ouvimos as pessoas dizerem: eu estou sendo perseguido, eu estou sendo perseguida, os meus colegas de trabalho, o diabo vem me tentar, eu estou sendo humilhado, aquele vizinho me odeia porque eu sou um cristão. E a gente vai dizer assim: olha, querido, Jesus vai fazer tua dor passar, Jesus vai te consolar, mas que Jesus vai dar uma anestesia. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, é um homem consciente de que a salvação já teve o seu preço pago por Cristo, mas a fidelidade exige de nós, inclusive, disposição de arcarmos com as consequências, sejam elas culturais, sermos chamados de povinho, não é verdade? Sejam sociais, ou seja, não sermos mais
convidados para irmos, para estarmos com as pessoas com as quais estávamos, sejam inclusive físicas, se um dia tivermos que, por causa da nossa fidelidade a Jesus, sermos torturados, sermos maltratados, inclusive até mesmo presos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. O ministério de Paulo era fundamentado em Jesus, mas tinha um preço que o apóstolo Paulo tinha que pagar. Ainda sobre o ministério de Paulo e o lugar em desenvolvimento do ministério de Paulo, é muito interessante, porque o ministério de Paulo não apenas começa com Cristo, centrado em Cristo, mas ele permanece centrado em Cristo. Logo na primeira vez que a Bíblia fala que Paulo ia pregar, em Atos capítulo 9, versículo 20, ainda sobre o ministério paulino, em Atos capítulo 9, versículo 20, a Bíblia fala logo da primeira pregação de Paulo. Logo após Paulo ter encontrado com Jesus, ele ter perdido a sua visão, essa visão ter sido restaurada miraculosamente, em Atos 9:20, o texto começa dizendo assim: logo começou a pregar nas sinagogas. Começou a pregar o quê? Que Jesus é o Filho de Deus. O tema do primeiro registro das pregações paulinas era Jesus, o Filho de Deus. Depois, a gente percebe que Cristo não era apenas o fundamento do conteúdo do apóstolo Paulo, mas Cristo era também o alvo do exercício intelectual de Paulo. Paulo não apenas tinha Jesus como seu conteúdo de pregação, mas tinha em Jesus também o foco do seu exercício intelectual. Você pode ler isso em Atos 9, 22, quando diz assim, Atos 9, 22, todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais. E olha o que o texto diz: Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia, a NVI diz, confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Irmãos, Paulo, essa expressão demonstrando, é interessantíssimo, porque Paulo, por trás dessa palavra, quando Paulo demonstrava que Jesus era o Cristo, na verdade Paulo estava oferecendo argumentos teológica, histórica e filosoficamente plausíveis de que Jesus era o Filho de Deus. Paulo não apenas falava de Jesus, mas Paulo falava de maneira convincente sobre Jesus. O exercício do intelecto paulino estava fundamentado em demonstrar poderosamente, com bons argumentos, que Jesus era o Filho de Deus. Atos 28 já é um outro momento da vida do apóstolo Paulo. E ele continua pregando. Ele está agora preso, vivendo em prisão domiciliar em Roma. Ele já se aproxima agora do final do seu ministério, do meio para frente do seu ministério. Ele está em Roma. Depois de uma viagem complicadíssima, ele está em Roma. E como ele fazia, sempre quando chegava a um lugar, procurava a sinagoga. E ele procurava a sinagoga e começava o quê? A pregar. Só que, ora na sinagoga, ora em outros lugares, ele continua pregando. E diz o texto de Atos 28,
23. Assim, falando de judeus, né? Assim combinava encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus. Paulo, lá no final do livro de Atos, continuava pregando sobre Jesus, não com base no conhecimento filosófico, histórico que ele tinha. O texto diz a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e dos profetas. Lei e profetas é uma maneira que a Bíblia tem de descrever o Antigo Testamento. Ora aparece lei e profetas, Moisés e os profetas. É uma maneira que aparece na Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, descreve o Antigo Testamento dessa maneira. Paulo estava pregando, irmão, por exemplo, estava pregando com base no Evangelho de Mateus, de Marcos ou de Lucas. Ele não estava pregando com base no demonstrando, olha que interessante, demonstrando de maneira convincente que Jesus era quem Jesus dizia ser, com base nos evangelhos, não. Mesmo porque nós nem tínhamos evangelhos escritos nesse tempo. Paulo estava pregando, demonstrando, provando que Jesus era quem Jesus dizia ser, com base no Antigo Testamento. Pregação cristã com base na Escritura. Pregação cristã com base na Escritura. O resumo do ministério de Paulo está descrito, a intenção de Paulo, o seu ministério, do seu principal foco, está descrito na primeira aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 e 2, onde ele diz: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o ministério de Deus, pois decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Eu, quando estive com vocês, não tive outro interesse a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Nós estamos enfrentando uma crise cristológica nos nossos ministérios. Os nossos ministérios estão falando de tantos temas, tantas coisas estão aparecendo como assunto dos nossos ministérios. Mas eu tenho a impressão que todo o nosso empreendimento ministerial, todo ele, se não estiver essencialmente comprometido com Jesus Cristo, não tem o respaldo de Deus. Existe muito empreendimento religioso chamado cristão que não tem a mão de Deus. Um empreendimento religioso que procura promover fundamentalmente a cura não tem a aprovação de Deus. Um empreendimento cristão que tende a promover fundamentalmente a prosperidade não tem a aprovação de Deus. Um empreendimento cristão que tem fundamentalmente o propósito de multiplicar o número de denominações ou de congregações não tem a aprovação de Deus. Não tem a unção do Espírito Santo. Se em última instância nós estamos aqui hoje porque, em última instância, o nosso interesse aqui hoje é desenvolver o nosso intelecto, fazer novos amigos, né? Receber informações históricas e todas essas coisas. Se o nosso interesse final é uma dessas coisas, nós não estamos aqui debaixo da aprovação divina e nem capacitados pelos Deus.
Paulo diz que eu nada quis saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado, Paulo estava dizendo aos coríntios, a razão de ser, de todo o meu esforço, de toda a minha argumentação, de toda a minha fala, de tudo, a razão de ser de tudo que eu fui fazer entre vocês, não era vocês, não era eu, era Cristo Jesus, era Cristo Jesus. Que Deus nos permita, em última instância, ter em Cristo Jesus o fundamento, o motivo último e definitivo de tudo o que nós fazemos. Em Paulo, para nós concluirmos. Em Paulo, para nós concluirmos. Em Paulo, nós vemos um homem mais tendo em Cristo mais do que a razão pela qual ele faz as coisas. Nós temos em Paulo um homem que tinha em Cristo a razão do seu ser. Eu concluo, te convido a meditar comigo na carta de Paulo aos Gálatas. No capítulo 2. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2. Nós temos o hábito de separar completamente quem nós somos daquilo que nós fazemos. Aquilo que a gente faz, geralmente, é o que nos apresenta para as pessoas. Quando, na verdade, aquilo que a gente faz precisa estar absolutamente conectado com quem a gente é. Se aquilo que define o que você faz não for exatamente aquilo que define quem você é, eu quero dizer para você que você é uma incoerência ambulante, para não dizer que você é uma mentira ambulante. Se aquilo que você faz não parte de quem você é, aquilo que você faz é mentiroso. Aquilo que você faz não tem legitimidade. Por isso que ser vem antes do fazer. Porque aquilo que fazemos só é legítimo se partir de quem nós somos. Cristo definia muito mais do que aquilo que Paulo fazia. Cristo definia, nas palavras do apóstolo Paulo, quem Paulo era. Ele diz assim, Gálatas 2, versículo 19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo morreu. Cristo nasceu em Paulo. Paulo fazia coisas para Cristo, porque Paulo era definido na sua identidade pela pessoa de Cristo.
eu tenho a impressão que ainda hoje essa exortação do apóstolo é extremamente relevante para os nossos dias. Que Cristo defina aquilo que você faz, porque antes Ele está definindo quem você é. Ele está definindo quem você é. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Quero te convidar a orar.